Boa noite. Na selva de 13 milhões de desempregados no Brasil, pastam 8 unicórnios, que são empresas crianças, mas já avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais. O unicórnio também é o mitológico cavalo de um chifre só, que come raios de sol e nuvens e faz milagres. Coreia do Sul, Índia e Israel são alguns países que criam unicórnios. Eles rendem e empregam. Exemplos daqui do Brasil. A LOG emprega 25 mil motociclistas e 600 funcionários em 36 cidades. A iFood, 1.800. Stone, das maquininhas de cartão, 4.755 empregados. E já subiu para 8 bilhões e 400 milhões de dólares em valor de mercado. Além dos unicórnios, empresas de TI, ou de tecnologia de informação, estão bombando nas áreas de saúde, agronegócio, educação e segurança, sob o olhar interessado de investidores. De janeiro a abril deste ano, 2.000 startups de tecnologia foram criadas e mais outras 3.000 poderão nascer até o final do ano. Os potenciais unicórnios brasileiros só se alimentavam de recursos importados até o ano passado. Caindo os juros para 6,5% ao ano, o menor patamar histórico, os investidores saíram dos títulos públicos para as startups, as empresas iniciantes que querem se tornar unicórnios. Para entrar no clube do unicórnio, uma empresa bebê tem que ser avaliada em US$ 1 bilhão antes de vender suas ações em bolsa de valores e fazer uma oferta pública inicial. Hoje, as startups, unicórnios, no mundo passam de 260, 3 americanas e 2 chinesas entre as 5 maiores. Temos 12.800 startups no Brasil e 7 ou 8 unicórnios, dependendo de contar ou não a Brex, americana fundada no Vale do Silício por um carioca e um paulista. Estamos aqui no estúdio com a headhunter Juliana Fiuza, que hoje trabalha na empresa Follow. Ela caça talentos há mais de 10 anos, mas suas presas não estão necessariamente entre os desempregados. Ao contrário, podem estar muito bem colocadas com ótimos salários. É desses safaris no mercado que podem surgir uma manada de unicórnios, com a abertura de novas vagas de trabalho. Boa noite, Juliana Fiuza. Boa noite, prazer em estar aqui. Uma coisa que todos devem estar se perguntando nesse clima de desemprego, muito trabalho? Muito trabalho. De oferta de emprego ou de procura de talentos? Ambos os pontos, muito trabalho. O que a gente está vivendo é, de um lado, o nascimento dessas grandes empresas chamadas unicórnios, né, startups unicórnios, e por um outro lado, não só o desemprego, mas também uma alta demanda, né? Quer dizer, na sua área não há uma crise tão aprofundada. As pessoas estão tendo colocação, estão se movimentando. As pessoas estão se movimentando, exatamente. E é como foi falado, elas estão se movimentando, mas ainda assim eu percebo que existe uma desconexão bastante grande quando a gente fala de corporações e pessoas. E isso é devido a avanço tecnológico que vem tomando a conta e frente de empresas e modelos de negócio, e por outro lado, pessoas que tentando encaixar nesse novo mundo, nessa nova economia, que exige outras características, outras habilidades do perfil. Quer dizer que esse mundo novo, basado em tecnologia, tanto corta vagas desnecessárias, como cria novas vagas. E por isso, o empregado, quem quiser se colocar no mercado, tem que se adaptar, tem que aprender. Algumas características que são bastante relevantes para esse novo perfil, podemos colocar dessa forma, capacidade analítica, rápido aprendizado de coisas novas,
Realmente vestir a camisa é um pouco clichê, mas essa palavra vestir a camisa ela é bastante importante. O mundo está bastante dinâmico, está volátil, está complexo, está ambíguo, e mais vale a habilidade de adaptação e você aprender a reaprender do que você ter um diploma e ser um especialista em determinada área. E o caminho, Juliana, é o currículo enviado para a empresa, é algum conhecimento com um amigo já empregado? Uhum. Como é que a pessoa entra nesse novo caminho? Certo. As empresas hoje têm páginas de carreira, a maioria delas você pode aplicar. O formato da interação entre mercado e empresas, ele tem mudado, assim como o mundo tem mudado também. O caminho que eu indico é você buscar por outros caminhos. A empresa hoje ela tem uma presença digital, ela interage com as pessoas de forma diferente também. Então, enviar currículo continua algo relevante, mas outras formas como seguir a empresa nas redes sociais, entender um pouco mais como que a empresa funciona, qual que é a comunicação dela, qual que é a cultura que ela exerce. Hoje a gente tem alguns sites de carreira de review, né, páginas que contam como é trabalhar na empresa. Então, eu sempre indico para o colaborador, para o profissional de mercado, para ele fazer a sua pesquisa e procurar entender qual que é a melhor maneira de se aproximar ou de conectar com a corporação. Ninguém tem uma bola de cristal, mas eu queria saber se você tem alguma expectativa sobre o futuro possível do trabalho no Brasil e também no mundo. Para onde estamos indo? A gente está caminhando para um futuro mais compartilhado, um futuro mais conectado, e assim no mundo dos negócios e pessoas. A exemplo das unicórnios, elas têm um modelo de negócio totalmente fundado num modelo de compartilhamento. Então, novas regras trabalhistas têm sido discutidas, onde a colaboração ela tem uma importância bastante grande para os projetos acontecerem. Nesse compartilhamento, onde ficam os mais idosos? Porque as startups que eu visitei até hoje é um mundo de jovens e é uma situação que eles vivenciam. Tem Sim. coisa na geladeira, tem ping-pong, tem cadeira tem cadeira de balanço, tem patinete, bicicleta, tem uma porção de coisas. E eu não vi muita gente idosa em nenhum desses lugares. Certo. Há uma distribuição etária? As empresas têm trabalhado, esse é um tema sobre diversidade, quando a gente fala de gerações, quando a gente fala de diversidade etária, né? Principalmente com o avanço tecnológico, os profissionais que são alfabetizados, digitais, eles têm um espaço maior. Infelizmente, a gente está caminhando para olhar para a terceira idade, para olhar para essa questão de etária. Tem sido um trabalho ainda bastante moroso, mas tem algumas iniciativas que têm surgido bastante interessantes para poder cobrir esse gap. Os mais velhos têm muito para ensinar para os mais novos. E os mais novos também para os mais velhos. Então, é importante a empresa pensar nesse modelo de estrutura multidisciplinar e pensando na diversidade. Olha, desde 2012, mais de 5 bilhões, quase 6 bilhões de dólares foram investidos em startups na América Latina, por um levantamento da CB Insights, que é uma plataforma de inteligência do mercado que analisa dados sobre capital de risco, startups, patentes, parcerias. A Rappi, startup de delivery, colombiana,
Sim. É a primeira colocada entre as que mais receberam investimentos, seguida da brasileira iFood. Certo. A RAP é uma startup jovem, com credibilidade, com investimento pesado, mas acabou de ter a sua imagem afetada. Sim. Com um entregador que morreu na rua, sem nenhuma assistência. Sim. O que pode acontecer com a RAP depois disso? Pensando num negócio online e para offline, é justamente em cima da economia colaborativa. Então, quando a gente fala de profissionais que eles se juntam a este modelo a fim de compartilhar o mesmo serviço. O que eles ganham é uma frente comercial, uma porcentagem de cada corrida. Ele não tem um vínculo empregatício, ele não é um CLT. Uhum. Então, o que tem acontecido dentro do conceito da economia colaborativa justamente são grandes discussões, isso está acontecendo em vários países, sobre como melhor atender essa relação, porque nem sempre é de responsabilidade da companhia de ter esse tipo de seguro ou de acolhimento dos entregadores, né? E os entregadores também, também não têm esse vínculo de trabalho oficial. O que é feito é um acordo entre eles, onde a empresa ela justamente oferece compartilha esse serviço, né? Essa entrega de serviço para o usuário final. Então é uma situação um pouco delicada. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Um olhar sobre o mundo volta daqui a pouco com a headhunter Juliana Fiuza. Até lá. Um olhar sobre o mundo está de volta, falando com a headhunter Juliana Fiuza. Juliana, eu queria agora fazer uma pergunta pessoal. Como é que é o dia da headhunter? Como é que você desempenha o seu trabalho? Dia a dia é bastante dinâmico. Nosso trabalho envolve muita pesquisa de mercado, muitas entrevistas e contato com executivos, média e alta gerência, profissionais de tecnologia, enfim. E o dia a dia é de muita pesquisa, entendimento, conversas, elaboramos relatórios técnico-comportamentais de cada profissional. E o principal disso também, não só da nossa parte de avaliação, mas também de poder atender diferentes empresas que têm diferentes culturas, valores, e a gente poder fazer esse match, fazer essa conexão, é o que faz um sucesso de uma boa contratação. Agora, a demanda sempre parte das empresas. Depois que recebe, aí vocês vão atrás da pessoa que vocês acham mais qualificada para preencher o cargo. Exatamente. Nesse momento, um momento que a gente tem o descritivo da posição, estrutura, a empresa, nós vamos no mercado para entender como que está funcionando o mercado naquele assunto, naquela estrutura, com aqueles conhecimentos, e o nosso trabalho é de agrupar todas essas informações e trazer a informação em tempo real para o cliente que está na outra ponta em busca de um talento. Agora, outra pergunta pessoal, o que você foi aprender na Austrália? Na Austrália? Que sim. não pudesse aprender aqui? Você fez um curso lá, né? Fiz um curso de marketing. Morou 6 anos? 6 anos, exatamente. A Austrália me trouxe muitos aprendizados, eu fui bastante nova para lá, então trabalhei bastante, pude conhecer, eu acho que como toda viagem no exterior, você aprende bastante com pessoas e culturas diferentes. Então, a Austrália é um país que ele é cosmopolitano. Então, eu acho que um grande aprendizado que eu tive nesse tempo é que
no valor das pessoas, no valor do humano, e que a comunicação ela vai além de palavras. Os startups podem ser uma saída para o desemprego? Sem dúvida. Eu acredito que a força que o ecossistema de startups tem trazido para o Brasil, né, não só Brasil, mas para o mundo, é bastante grande. Ela vai contra a economia. Então, eu acho que pensando em economia ou política, a solução, as startups elas estão aí para resolver problemas reais, né? E ela justamente funciona em momentos de dificuldade, em momentos de escassez, né? Para trazer uma solução, para trazer de forma mais acessível uma solução e sempre com foco no usuário final. Então, é muito um trabalho de entender como que as pessoas estão se comportando, como que elas estão, qual que é o comportamento de consumo, o que elas buscam, ir para dentro de casa e trazer uma solução inovadora, né? É o que as empresas unicórnios são unicórnios hoje justamente porque resolveram um problema real de forma escalável. Então, ela vai na contramão de sistemas e de modelos. Ela busca a todo custo a melhor maneira de resolver problemas em cima do cenário atual que a gente vive. Então, eu acredito fortemente, hoje dedico bastante parte do meu tempo para alimentar esse ecossistema, contribuir com esse ecossistema, porque ele tem muito a acrescentar para nós como pessoas e indivíduos mesmo. Agora, desde que começou uma nova etapa governamental no Brasil, o desemprego manteve-se igual. Sim. Você acha que as corporações estavam esperando algo como a reforma da Previdência ou a reforma tributária que vai vir em seguida para reiniciar a contratação? Com relação à expectativa, sem dúvida, sempre há bastante tempo o Brasil tem uma grande expectativa de ter um turnaround, com mesmo essa onda de unicórnios e de empresas e o empreendedorismo. O brasileiro é um povo muito empreendedor, né? O Brasil está na frente da França em termos de unicórnios. Em termos criados. de unicórnios, na frente de muitos países em termos de unicórnios. E eu diria que agora é um momento de bastante expectativa, porque já estamos na 8ª e a gente tem previsão de mais algumas aí chegarem nesse ano, até o final do ano e o próximo ano. Então, eu acho isso bastante positivo para o cenário de investimento de fora, né? O investimento internacional, nacional também. Por isso que eu acredito muito na força do empreendedorismo brasileiro. Eu acho que o brasileiro ele é um povo muito criativo, ele é um povo muito esforçado, trabalhador, e são características que hoje o empreendedorismo exige, né? Resiliente. Então, eu acho que o que tem acontecido é uma busca por propósito maior. Eu acho que então, assim, as corporações hoje, a maioria das corporações nesse período de recesso, elas reduziram sim seus processos de contratação, mas também readaptaram a sua maneira e o seu jeito de pensar, readaptaram e continuam readaptando para atender esse mercado que está cada vez mais nichado. Hoje, quando você fala de uma área financeira diferente da área de tecnologia, que é diferente da área de comunicação, e a gente precisa saber como montar as melhores estratégias dentro desses silos, podemos colocar dessa forma, e alcançar os melhores talentos. Quando você fala em tecnologia, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de banco de dados, Big Data, estamos falando de inteligência artificial. Inteligência artificial, Isso. de secretárias com voz, como Alexa, Exatamente. Siri. Machine Learning, análise de dados, tudo isso tem transformado negócios hoje de visibilidade global, né? Então, a gente tem acesso a uma solução que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Né? A gente tem acesso a soluções que hoje, você fala de modelos logísticos, hoje influências de outros países aqui no Brasil, e isso tem ajudado, empoderado
os negócios para serem transformados de uma forma mais inovadora. Eu me surpreendi vendo as patinetes aqui no Brasil, ao mesmo tempo que Nova York, Paris. Exatamente. É um assalto mundial, né? De repente, em todos os lugares aparece a patinete. Isso é interessante, porque a gente não pode mais falar em mercado local, a gente tem que falar em mercado global. Mercado global, exatamente. Existe até uma palavra nova, cunhada nos Estados Unidos, que é glocal, que é o global local. Mas nós não estamos no mundo com o produto nosso espalhado. Estamos? Nós exportamos alguma ideia adotada por muitos países? Algumas empresas hoje, inclusive as unicórnios, são presentes em alguns países já com operação funcionando. A inovação nem sempre é uma criação de algo novo, não necessariamente. A própria patinete já acontecia na China, próprio aplicativo de táxi nos Estados Unidos. Então, o que tem acontecido bastante é você adaptar um modelo de algo inovador, um serviço dentro do cenário local. É como se fosse o Waze em São Paulo. Ele foi criado em Israel, mas aqui a gente incluiu o mapa nosso. Exatamente. E funciona? E funciona muito bem. A gente falaria de novo um pouquinho de diversidade. Certo. Que é um tema sempre atual. Agora, a diversidade sempre foi condição e um dos principais pressupostos da inovação e da criatividade? Sem dúvida. Muito se fala hoje sobre o tema, né, diversidade e inclusão, né, diversidade diferente de inclusão. Eu participo de muitos grupos de recursos humanos, muitas redes, e é o tema super atual. A diversidade, eu defendo muito a causa da diversidade como iniciativas focadas no ser humano, focada no indivíduo, né? O indivíduo. Então, é muito mais você saber lidar com as diferenças, é você conseguir entender a riqueza que tem quando você tem um time diverso, o que isso pode agregar para o negócio, que é muito rico, diferentes pontos de vista. Então, fala-se muito de diversidade de pensamentos, né? Existem os grupos, né? Que quando a gente fala de diversidade de gênero, de etária, diversidade etária intergeracional, enfim, tem vários grupos, né? E eu defendo bastante a causa de você olhar muito mais na diversidade do pensamento. Então, como que a gente pode ter uma diversidade de pessoas e saber construir, ter a habilidade de construir soluções dentro de um contexto multidisciplinar? É a soma a soma da diversidade. Exatamente. Eu vivi em Israel, que é um país que recebeu migrantes do mundo todo. Exatamente. E é interessante porque a mistura, né, rendeu um país que é campeão de startups. Exatamente. Você pode criar várias orquestras sinfônicas. Uma pessoa que está na esquina tocando violino, ele era um virtuoso da orquestra sinfônica russa. Exatamente. E me surpreende que o mundo agora esteja resistindo à entrada de imigrantes, que foi o que marcou nações como o Brasil. Aqui vieram italianos, árabes, judeus, japoneses. Aqui tem mais libaneses do que do Líbano. E esse caldo é que acaba gerando a nossa cultura, né? Exatamente. O nosso gosto, a nossa identidade. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. E se isso serviu para construir nações, claro que serve para construir empresas, né? É preciso saber a dosagem certa e orquestrar tudo, né? Acho que esse é o ponto. Pois é, infelizmente, nosso tempo acabou. É curto. Nós não conseguimos resolver o problema do desemprego no Brasil.
mas não somos nós, nem ninguém em particular que vai resolver. É todo um contexto, né? Exatamente. Eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigada. Um olhar sobre o mundo fica por aqui. E a vocês que nos acompanharam, boa noite, muito obrigado. Até a semana que vem.